Olá, boa tarde. Dignidade, cidadania e autoestima. Ex-detentos receberam do Tribunal de Justiça do Espírito Santo documentos de identificação. A iniciativa faz parte do programa Fazendo Justiça, do Conselho Nacional de Justiça. A importância dessa iniciativa é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Você vai ver também. Supremo Tribunal Federal decide que norma do Ceará que dava prerrogativa de foro a defensores públicos é inconstitucional. Tribunal Regional Federal da 2ª Região adere ao programa Justiça 4.0. O Justiça 4.0 vai auxiliar o TRF2 no registro de novos processos. E ainda, a Justiça do Rio de Janeiro suspende o retorno às aulas presenciais de escolas públicas e particulares no município. O retorno das atividades administrativas nas escolas estava previsto para hoje e das aulas presenciais a partir de amanhã. Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional uma norma do Ceará que garantia prerrogativa de foro a defensores públicos. As informações com a repórter Carolina Chaves. Os ministros analisaram em sessão virtual o pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para considerar inconstitucional trecho na Constituição do Estado do Ceará que confere aos defensores públicos foro por prerrogativa por crimes comuns ou de responsabilidade no Tribunal de Justiça. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a Constituição Federal não abrange foro por prerrogativa aos defensores públicos da União e, portanto, não se aplica aos dos estados. A relatora da ação no STF, ministra Carmen Lúcia, atendeu ao pedido da PGR com base no entendimento da Corte de que a Constituição da República não autoriza estados a ampliar as hipóteses de prerrogativa de função já estabelecidas. Além disso, essa garantia tem caráter excepcionalíssimo e não abrange defensores públicos. A ministra entendeu também que o julgamento dos defensores públicos por crimes de responsabilidade pelo Tribunal de Justiça é inconstitucional, porque ofende a competência privativa da União para editar normas sobre processo e julgamento por esses crimes. E amanhã tem sessão das turmas do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar os detalhes da pauta com a consultora jurídica da TV Justiça, a Gisele Reis. Amanhã tem sessão de julgamento nas turmas do Supremo Tribunal Federal. Na pauta da primeira turma constam 7 processos, todos da relatoria do ministro Marco Aurélio. Entre eles, pode ser julgado o mandado de segurança em que se discute ato do Tribunal de Justiça da Bahia, que após a privatização dos cartórios extrajudiciais, aproveitou os servidores nos cartórios do próprio Poder Judiciário no cargo de analista. Em outro caso, um delegado de polícia aposentado pede a nulidade do processo em que ele foi condenado por embaraçar investigações relacionadas à organização criminosa no estado do Rio Grande do Sul. Já a segunda turma deve apreciar pedido do ex-senador e atual ministro do Tribunal de Contas da União, Vitaldo Rego Filho. Ele é investigado por suposto crime em razão de ter solicitado e recebido vantagem indevida para a obstrução dos trabalhos da CPMI da Petrobras. No STF, ele se insurge contra a decisão que declarou a incompetência do Supremo para a investigação e determinou a remessa dos autos ao juízo da 13ª Vara Federal em Curitiba para a continuidade das apurações. O ex-senador busca suspender o inquérito de Curitiba até que o STF finalize o julgamento do recurso que foi apresentado pela defesa. E para maiores detalhes sobre a pauta, acesse a página do Supremo na internet, stf.jus.br. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região vai implementar o programa Justiça 4.0. As plataformas digitais desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Justiça têm como objetivo facilitar o acesso do cidadão ao Poder Judiciário e também acelerar a tramitação de ações. O projeto vai auxiliar o TRF2 no registro de novos processos, no envio de informações para o DataJude, a Base Nacional de Dados da Justiça, e na digitalização de documentos e decisões. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região também vai iniciar o uso da plataforma digital do Poder Judiciário.
um ambiente unificado para o desenvolvimento de melhorias tecnológicas, o Centro de Conciliação 100% digital e o portal Monitora Prev, que oferece materiais em tempo real com a situação das ações previdenciárias que tramitam no país. O Justiça 4.0 é uma iniciativa do CNJ em parceria com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e apoio do Conselho de Justiça Federal. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, autorizou a desocupação de centro de eventos na área central de Brasília. O ministro Humberto Martins deferiu o pedido do governo do Distrito Federal para permitir a desocupação do Centro Cultural do Banco do Brasil, o CCBB, na área central do Plano Piloto, em Brasília. A Defensoria Pública ajuizou uma ação civil pública contra o governo do Distrito Federal para impedir despejos e desocupações durante o período de pandemia da Covid-19. Uma liminar foi deferida impedindo essas remoções. O governo distrital pediu que a decisão fosse suspensa e afirmou que em março de 2020 deu início a uma ação de remoção de 8 barracos no local. E mesmo antes da liminar deferida em favor da Defensoria Pública, outros 34 foram removidos, demonstrando que a área continua sendo ocupada por um número cada vez maior de pessoas. Para o governo, a decisão que impede as remoções cria a possibilidade de uma ocupação desordenada, porque impõe ordem proibitiva ao poder público sem qualquer temperamento. Ao justificar o deferimento da suspensão, o ministro Humberto Martins ressaltou que a medida não significa o desamparo das famílias, já que o governo distrital informou no processo o oferecimento de abrigo e assistência a elas, sendo proporcionado segurança, dignidade e saneamento básico. Segundo o presidente do STJ, a ocorrência de grave lesão aos bens tutelados pela lei de regência, na medida em que se demonstrou relevante dano urbanístico e grande tumulto administrativo. O ministro pontuou ainda que a área está sendo ocupada de forma acelerada e, como não há como prever a duração da pandemia, há risco de que a ocupação se torne irreversível ou de difícil reversão. O Ministério Público Federal solicitou análise das causas do desmoronamento do trecho da BR-230 em Vitória do Xingu, no Pará, e também pediu providências para a recuperação do local. O local fica próximo ao trecho conhecido como Ladeira do Cigano ou Curva do Cigano, a cerca de 44 quilômetros de Altamira, no Pará. Nos ofícios enviados ao Ministério da Infraestrutura e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, o Ministério Público Federal pede para que seja feita em até 5 dias a análise técnica para averiguar as causas do desmoronamento, a extensão dos danos, a previsão de reparação do local e a existência de rotas alternativas, além de se averiguar a responsabilidade pela manutenção e conservação da via. E você vai ver a seguir: Tribunal de Justiça do Espírito Santo emite os primeiros documentos de identificação de ex-detentos por meio do programa Fazendo Justiça. Os detalhes daqui a pouquinho, nós voltamos já já. A Constituição Federal, nossa Carta Cidadã, foi uma conquista do povo brasileiro após uma série de lutas. Sua elaboração foi essencial para a organização e implementação dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Agora, é preciso pôr em prática suas normas programáticas, norteando as ações políticas do Estado, a fim de atender às necessidades e os anseios do povo brasileiro. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo emitiu os primeiros documentos de identificação de ex-detentos por meio do programa Fazendo Justiça. A iniciativa é uma parceria do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Isso para superar desafios no sistema penitenciário em todo o país.
Foram expedidas 20 certidões de nascimento de presos que acabaram de deixar a prisão no Espírito Santo. A emissão desses documentos foi possível com informações do Sistema Eletrônico de Execução Simplificado do Conselho Nacional de Justiça. A ferramenta centraliza as informações de processos de execução penal de todo o país. Agora, ela também permite a elaboração de listas de pessoas que já saíram ou estão perto de sair do sistema prisional. Com isso, as secretarias de administração penitenciária dos estados podem pedir a nova documentação e garantir que detentos tenham condições de retomar a vida em liberdade com dignidade. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 10 estados, mais de 70% dos presos não têm documentos básicos como identidade, CPF ou título de eleitor. Quando o Poder Judiciário começa a fazer esse tipo de ação, como eu mencionei, com essa resolução do CNJ, para pelo menos eles saírem de lá com o documento em mãos, a partir do momento em que se tem essa iniciativa, talvez haja uma luz no túnel para que quando essas pessoas cumprirem suas penas e tiverem que ser reinseridas na sociedade, seja mais fácil essa ambientação, tanto para eles quanto para nós que estamos aqui fora. A medida já conta com a adesão de 20 unidades da federação e deve estar em funcionamento em todo o Brasil até o fim do ano. A ação faz parte do projeto Fazendo Justiça, uma parceria do CNJ com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para enfrentar desafios no sistema penitenciário. 150 instituições apoiam a iniciativa para facilitar a emissão dos documentos. Bom, e para detalhar o assunto, eu converso agora com o juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, doutor Fernando Melo. Boa tarde, doutor Fernando Pessoa Melo. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço aí o convite. É um prazer participar com você aqui da TV Justiça. Bom, é uma ação de cidadania que envolve autoestima, respeito, resgata a dignidade desses egressos, dos detentos. De que forma o CNJ atua nessa ação nacional ao lado do PNUD? Rafael, o Conselho Nacional de Justiça tem um papel fundamental nos termos do artigo 103b da nossa Constituição, que é a missão de desenvolver políticas judiciárias, políticas públicas judiciárias, que consigam promover a efetividade e unidade do Poder Judiciário, cujas atividades devem ser orientadas para os valores de justiça e paz social. E, nesse intuito, o DMF, que é o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, presta assistência técnica com o objetivo de detectar problemas e propor melhorias para a gestão das prisões brasileiras e o desenvolvimento dos nossos sistemas prisionais, Brasil afora, estimulando e induzindo a articulação de políticas públicas e práticas relacionadas aos desafios do sistema carcerário brasileiro. Nós sabemos que o sistema carcerário brasileiro, à luz do que decidiu o Supremo Tribunal Federal na DPF 347, se encontra em um estado de coisas inconstitucional. Ou seja, há um quadro de violação massiva, generalizada e sistêmica de direitos fundamentais, direitos humanos de um conjunto de pessoas, causado pela prolongada omissão das autoridades no cumprimento das suas obrigações de garantia dos direitos e cuja superação nós só conseguiremos alcançar com transformações estruturais e atuação conjunta de diversos atores do sistema. Nesse sentido, é que ainda no ano de 2018 foi realizado um termo de cooperação entre o nosso Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário, com esse objetivo de superar os problemas estruturais, combater esses problemas que marcam essa crise do nosso sistema penitenciário brasileiro. Então, a identificação, por favor, pode concluir, doutor Fernando. E aí, nesse sentido, é que foi firmado o acordo de cooperação técnica internacional com o PNUD da ONU, justamente para desenvolver ferramentas e estratégias virando fortalecimento e monitoramento da fiscalização dos sistemas prisional e socioeducativo.
Esse dado chama muita atenção, né? Na reportagem nós citamos que 70%, em 10 estados, pelo menos 70% dos presos não têm documentos de identificação civil. É uma medida para eles e para a gente também, como bem lembrou na reportagem, porque eles vão voltar, né? Então, essa medida da identificação civil é, assim, digamos, o primeiro degrau de outras que serão implantadas, que estão sendo implantadas e muito bem acompanhadas pelo CNJ para ressocialização? Com certeza, Rafael. O exercício pleno da cidadania, ele precisa ser mediado pela existência e posse da documentação civil básica. Então, a documentação civil é, sim, o nosso primeiro passo para garantir as condições necessárias para que todos os brasileiros possam, então, exercer os seus direitos relativos à cidadania, que ficam absolutamente obstaculizados se eles não tiverem a documentação básica. Então, essas pessoas que estão em situação de privação de liberdade precisam ter esses documentos para que possam, como você já disse, se reintegrarem à sociedade. Isso é bom tanto para eles como para a nossa sociedade em geral, concretizando, então, esse propósito da pena de ressocializar e reintegrar essa população privada de liberdade. Agora eu vou falar numa questão que me parece um desafio quando a gente fala em um banco de dados nacional com a identificação, as informações dessas pessoas, né? Eu não sei se esse é um gargalo, mas nós temos também uma medida que vai fazer com que nós possamos avançar nessa seara. Eu me refiro à identificação biométrica. Todos os presos estão participando, terão acesso? Como é que vai funcionar na prática? Então, a correta identificação civil dessas pessoas decorre do mandamento da individualização da pena, que é um mandamento contido na nossa Constituição e o compromisso do Poder Judiciário de promover essas políticas públicas. Então, toda a população carcerária, seja ela que já se encontra no sistema, aquelas que vão entrar no sistema, aquela população que está saindo do sistema, terão, sim, as suas biometrias coletadas para que a gente consiga alimentar o banco de dados da Identificação Civil Nacional, que é de gestão do Tribunal Superior Eleitoral, em mais uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça, e cujo objetivo é determinar, então, a correta identificação das pessoas no nosso sistema. A gente sabe que, muitas vezes, a gente sequer conhece as pessoas que estão dentro do sistema prisional. Isso vai garantir com que elas consigam exercer os direitos da sua cidadania e garantir também, numa outra perspectiva, uma maior segurança pública, porque nós teremos, com certeza, o conhecimento dessas pessoas, vamos conseguir individualizar todas elas e fazer, então, com que a segurança pública se fortaleça ainda mais no combate também à criminalidade. Bom, certamente será um trabalho árduo, né? Pensando no Brasil como país continental, do tamanho, né? Enfim, das proporções. Só tem mais ou menos uma perspectiva de prazo? A nossa perspectiva a longo prazo é implementar todo esse fluxo de documentação civil na porta de saída do sistema, que é aqueles que vão readquirir a liberdade, até o final do ano, implementando esse projeto de identificação civil desde a fase judicial, com as audiências de custódia, ou então naquele primeiro momento em que a pessoa tem contato com o Poder Judiciário, e abrangendo, naturalmente, todo o nosso país. Fechando, então, a porta de entrada dessas pessoas já ainda em 2021. Esse é o projeto Fazendo Justiça da gestão do ministro-presidente Luiz Fux no Conselho Nacional de Justiça, permitindo, então, uma ressocialização e um fortalecimento da segurança pública. Excelente iniciativa. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui, doutor Fernando Melo. Ótima tarde para o senhor e até a próxima. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço. E você vai conferir no próximo bloco a importância do acolhimento em casos de violência doméstica em um projeto da Justiça de Mato Grosso. Os detalhes em instantes. A Constituição Federal consagra importantes princípios de ordem econômica, dentre eles da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram que todos poderão participar do mercado, utilizando-se em regra de todos os instrumentos lícitos de competição. E no momento de alta nas internações em virtude do coronavírus no Rio de Janeiro, a Justiça Fluminense decidiu suspender o retorno às aulas presenciais de escolas públicas e particulares no município do Rio de Janeiro.
O retorno das atividades administrativas nas escolas estava previsto para hoje e das aulas presenciais a partir de amanhã, após um feriado de 10 dias para tentar conter a transmissão da Covid-19 em todo o estado. Na tarde de ontem, os hospitais do Rio de Janeiro tinham 1.416 pacientes internados e 167 pessoas aguardavam uma vaga de UTI. A Justiça atendeu ao pedido de deputados e vereadores cariocas ao suspender o retorno das aulas por entender que o município do Rio de Janeiro está classificado com a bandeira roxa, o que significa risco muito alto de contaminação da Covid-19 e que a taxa de ocupação de leitos de UTI é crítico em todo o estado. A decisão vale até que o mérito seja julgado. A multa é de R$50 mil por dia em caso de descumprimento. A pandemia da Covid-19 contribuiu para aumentar os casos de sofrimento mental dos trabalhadores, seja pelo estresse causado pela incerteza quanto ao futuro, excesso de trabalho ou ainda a perda de parentes e amigos. Na reportagem do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, você vai ver como é importante que as empresas promovam ações que ajudem a resguardar a saúde mental dos funcionários. Não é preciso ir longe. Quase todo mundo conhece alguém ou até mesmo já sentiu medo e insegurança. Sentimentos que ganharam força em 2020 diante da pandemia de coronavírus. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul nos meses de maio, junho e julho de 2020 revelou que 80% da população adulta brasileira ficou mais ansiosa na pandemia. A conclusão é que as pessoas desenvolveram ou aumentaram os sintomas de estresse, ansiedade ou depressão. A média nos outros países é um aumento de apenas 30%. Pessoas que têm que ficar em casa, pessoas que nunca pensaram em parar de trabalhar e pararam de trabalhar, então vem esse questionamento, assim, será que eu vou voltar? Né? Será que eu vou voltar a ser ativo um dia? Será que eu vou voltar a ter uma profissão um dia? Não só isso, além disso, os aspectos financeiros, porque essa questão financeira está muito preocupante, né? A Daniela é assistente administrativa. Para ela, o período de 2020 foi o mais difícil no trabalho. Tudo isso pelo medo que tomou conta dos funcionários que estão na linha de frente ao enfrentamento da Covid-19. Medo, a questão da insegurança referente ao emprego. Gente, será que eu vou permanecer na empresa, né? Essa questão do medo da gente trabalhar aqui, daqui a gente levar para casa, aqui em casa a gente tem a nossa família. Então teve muito. Acho que seria a frase, seria o medo. O respaldo da empresa através da psicologia e ações voltadas ao bem-estar dos funcionários é essencial para manter não somente a saúde mental de quem trabalha, mas também para manter o sucesso da empresa no mercado de trabalho. O acolhimento é essencial em casos de violência doméstica e pode fazer toda a diferença para a vítima de agressão. Veja como é esse trabalho, veja como esse trabalho é feito pela Rede de Proteção em Mato Grosso, na reportagem de Josiane Dalmagro. Depois de denunciar o agressor, a mulher precisa do amparo profissional e de uma rede de apoio para recomeçar. E aqui na Casa de Amparo, essa mulher tem um acompanhamento, né, psicológico, social, que é com assistente social, tem um acompanhamento educacional, seria crianças estudando, ou se ela também estiver estudando. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do Semulher, né, tem essa ligação com as redes e está participando da criação das redes em todo o estado de Mato Grosso. Então, essas vítimas vão ser acolhidas por essa rede e vai poder ser direcionada para um tratamento. Em 2019, as vítimas de violência receberam mais um local de apoio, o Espaço de Acolhimento da Mulher, dentro do Hospital Municipal de Cuiabá. No espaço também há este cantinho de acolhimento para os filhos das vítimas de violência que passam por atendimento psicossocial. Aqui, as crianças têm acesso a livros e brinquedos lúdicos enquanto aguardam a mãe. Então ela vai passar pelo atendimento com a assistente social e com a psicóloga, onde nesse primeiro acolhimento dela, as meninas vão levantar as demandas necessárias, se ela precisa de ir na delegacia, se o agente da delegacia precisa estar aqui para fazer o boletim de ocorrência, se ela precisa de um resgate físico inicialmente do médico,
para que ela possa sair desse ciclo e ela se sentir acolhida e ter sua autoestima elevada, para que ela possa seguir sua vida melhor. Para esta vítima, poder falar sobre o que sofreu fez toda a diferença. Eu não tive oportunidade, né, para me tirar, vamos dizer, de dentro do meu coração, abrir meu coração, né, para pessoas assim como eu abri para elas, né, que me ouviram e me acolheram, né, e deram importância para o meu sofrimento. A Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral realiza hoje, a partir das 3 horas da tarde, o seminário Os Sistemas Eleitorais e a Reforma Política. O canal da Justiça Eleitoral no YouTube vai transmitir ao vivo. A abertura será com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. O seminário reúne especialistas para refletir e dialogar sobre os diversos tipos de sistemas eleitorais no contexto da reforma política. Também participam o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e a deputada federal Margarete Coelho, entre outros convidados. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau, tchau. Thank you.